Então, bom dia. Vamos dar continuidade, então, à disciplina de entomologia geral. Na última aula, a gente viu o tórax, né, as divisões do tórax, e uma das estruturas de locomoção, que são as pernas, né? Vimos os diferentes tipos de perna. E hoje a gente já vai ver as asas, que também estão inseridas no tórax, e quais são os tipos de asa. Após a gente ver as asas, a gente vai conseguir definir quais são as características morfológicas que encaixam cada inseto dentro da sua ordem. Então, ordem coleóptera, né? O que é característica que encaixa o inseto nessa ordem, tá? E aí, essa informação, eu quero que vocês anotem na hora que a gente falar as características de cada ordem, porque isso não está no livro da forma que eu vou passar facilitada para vocês, dos materiais que vocês vão procurar. Qual é a característica principal que enquadra aqueles insetos naquela ordem, tá? No livro está um pouquinho mais complexo. Então, a gente vai explicar de forma mais simplificada, tá bom? Então, vamos lá. As asas, então, estão inseridas no tórax, né? O tórax é dividido em 3 regiões, lembram? Espero que sim. Esse negócio de 15 dias, gente, é muito tempo. Tinha que ser toda semana. Mas vamos lá. Dividido em 3 regiões. A primeira região do tórax, chamada de protórax. A segunda, mesotórax. E a terceira, metatórax, tá? As pernas, cada par de perna está inserido em uma região. Primeira, segunda, terceira. As asas, não. O primeiro par de asas está inserido no mesotórax. E o segundo par de asa no metatórax. Beleza? Tá. A maioria dos insetos possuem os 2 pares de asa. Então, aqueles que estão inseridos no mesa e o que está inserido no meta. Tá? Esses insetos são tetrápteros. A grande maioria deles são tetrápteros. Olha a língua enrolando. Tá? Possuem, então, 2 pares de asa. Quem são eles? Besouros, borboletas, gafanhotos, tesourinha. Mais. Percevejo, cigarrinha. Pulgão. Beleza. Insetos com um par de asa. Os insetos que têm um par de asa, então só tá um par inserido no meso, o segundo par é atrofiado, eles são considerados díceros, porque possuem só um par de asa. Quem são os díceros? Tá? São a ordem díptera. Então, qual que é a característica da ordem díptera? Anotaram? Todo díptero possui um par de asas e o segundo par atrofiado. Essa é uma característica da ordem díptera. Quem são os dípteros? São os... tentar lembrar aqui. Mosquito, mosca. Isso, mosquito, mosca. Moscas e mosquitos. Então, essa é a característica que define todo díptero. Quando vocês olharem, porque a gente viu lá, já na aula passada, uma imagem de uma mosca que parecia uma vespa, lembra? Olhando ela assim, porque ela tinha aquela coloração no abdômen. Quando a gente olhava, parecia uma mosca, uma vespa. Só que era uma mosca, porque tinha um par de asa desenvolvido e o segundo par atrofiado. Então, todo díptero, toda mosca tem isso. Então, a gente tem que olhar bem, é uma mosca ou é uma vespa, tá? Aquele mindim, que é aquele insetinho que vem no dedinho da gente, já viram? É uma mosquinha, tá? Ela até parece uma abelhinha, o mindim, mas é uma mosquinha. Então, é um díptero, tá? A característica dos dípteros. E tem insetos ápteros, né? Que não possuem asas. Nós temos alguns insetos da ordem Ortóptera, algumas taquarinhas, algumas têm asas, outras não. Formigas. Nós temos algumas himenóptera. Tem uma himenóptera, a gente vai ver, que ela é chamada de bruxa ou feiticeira. Ela parece uma formiga bem peluda, tá? Mas não é uma formiga, é uma himenóptera. Ela é áptera também. Então, áptero A não possui asas. São alados.
O pulgão, né? Nós temos o pulgão áptero, que vive na colônia, e o pulgão alado. Então, aqui o tórax, né, gente? Dividido aqui, ó, cabeça, lembra? Olha sempre os slides aí, né? Indicação com o mouse. O tórax, o primeiro par de pernas, então. Ou pernas protoráxicas. Mesotórax, ou pernas mesotoráxicas aqui também. Metatórax. Então, as asas estão no meso e no meta aqui, então. Aqui começa a inserção, tá vendo? Aqui é o protórax. Depois aqui já vem a inserção da asa no meso. E o segundo par tá embaixo desse primeiro par, lá no meta. Então, com relação ao número de asas, só exemplificando o que a gente já falou, 100 asas áptero, 2 asas ou um par díptero, 4 asas tetrápteros. Aos ápteros aí, o pulgãozinho. Todo mundo já viu o pulgão, gente? Olha nas folhinhas aí, o pulgão bem pequenininho. Aí a formiga, áptera. A rainha, os zangões são alados, tá? Eles são alados em determinada fase da vida, quando eles voam para a revoada. O que acontece? Essa rainha, ela sai do formigueiro com um pouco do fungo, porque formigas se alimentam de fungo, um pouco do fungo que ela se alimenta na boca, e aí ela vai em busca da cópula. Após a realização da cópula, então tem aquela revoada. Após a realização da cópula, a formiga, ela acha um local para fazer um ninho. Então, com as mandíbulas também, ela começa com as pernas e a mandíbula, ela começa a cavar um buraco. Aí ela começa a cavar esse buraquinho, tá? Até uma experiência que eu lembro que eu vi a cena de uma formiga chegando, uma grande, e fazendo esse processo, eu fiquei olhando assim, ela fazendo. E ela pega e faz uma bolinha na boca de terra e vai jogando a terra fora. Até quando ela fez um buraco satisfatório, aí eu vi ela mesmo, ela pega a asa, ela joga para frente da perna ali, da primeira perna, ela segura com a primeira perna a asa, aí ela pega com a mandíbula e com a perna, pressiona a asa para baixo e quebra a asa. Aí a mesma coisa ela faz com a outra. Ela então pega a asa com a perna, prende aqui a mandíbula, puxa, e com a perna ela puxa, quebrando a asa, quando ela já consegue um local mais seguro. E assim ela continua cavando, até ela fazer lá o primeiro ninho, a primeira estrutura de proteção, colocar o fungo, pegar um pouco de folhinha, para o fungo se desenvolver na folha, aí ela coloca os seus primeiros ovos, e aí ela fica lá para sempre, nunca mais sobe a superfície. Aí ela põe os primeiros ovos, assim ela vai ter as primeiras operárias, soldados, e aí sim ela vai só ficar lá embaixo pondo ovos. Ela nunca mais copula, tá? Ela tem uma espermateca, que a gente fala. Então a cópula dela, ela guarda espermatozoides, uma espermateca, e vai só liberando a quantidade necessária para, assim, a produção de ovos acontecer. E assim vai. Bom, depois a gente vai falar mais sobre isso quando for chegar na ordem hemiptera. Mas é bem interessante ver ela quebrando as asinhas. Então, ela é tetráptera em determinado pedaço da vida. Os dípteras, então, aí uma mosca. Outra mosca, esse é o mindim, que vem no dedinho da gente. Tá? A maioria, ó, são tetrápteros. A maioria. A gente viu alguns ápteros só, o díptero só mosca, mosquito, e a maioria, então, é tetráptero, possui 2 pares de asa. Tá? E aí nós temos a estrutura de uma asa que a gente chama de asa membranosa, tá? Pessoal, aqui a gente estuda algumas nervuras principais. Nós não estudamos essas ramificações de nervura, eu não cobro essas ramificações. Eu só cobro as ramificações principais que eu vou falar para vocês.
Por quê? Esse é um material que normalmente quando a gente vai trabalhar com eles, a gente pega as referências, sempre trabalha ao lado com as referências, que a gente não vai gravar, né? A pessoa falar para você fazer um desenho e gravar essas membranas, essas nervuras. Então, a gente pega sempre o material do lado, né? E aí vai olhando, vai olhando a lupa, verificando se tem aquela estrutura ou não, e sempre trabalhando com o material ao lado. Mas nós temos as nervuras principais, que essas nervuras principais, sim, a gente cobra, né? Porque tem que ter esse conhecimento das principais. Não, tá engasgando hoje. Esse conhecimento das principais para poder saber quais são as ramificações que ocorrem depois, tá? Então, essa é uma asa membranosa. Essa primeira nervura aqui, tá? Essa primeirinha aqui de cima, é a nervura costal, tá? Esse Czinho aqui, costal. Beleza? Então, você vê aqui, porque ela é a primeira nervura aqui de cima, chamada, então, de nervura costal. A segunda é a subcostal. Você vê que da subcostal, ela começa a se dividir aqui, ó, em subcostal 2, tá? Esse Rzinho, R é a radial. A radial se divide aqui, R1, R2, R3. Então, isso aqui vai depender, né? Às vezes, isso vai classificar espécies, tá? Então, lá dentro da família, pode classificar espécies. Então, a gente não chega à classificação de espécie, né? Só depois das pragas agrícolas. Então, aí, a radial. O Mzinho é da mediana, bem no meio aí. O Cu é chamada de cubital, ela já se divide em dois aqui, a cubital. E nós temos essa última que não tem um Azinho aqui, que é a de baixo aqui, onde tem um monte de A, ó. A4, A3, A2, essa é a anal. Nervura anal. Tá? Essas nervuras principais têm traqueias mais rígidas, tá? As traqueias são estruturas que fazem parte do sistema respiratório do inseto. Nós vamos ver o sistema respiratório, não sei se vocês viram alguma coisa em zoologia, tá? O inseto possui algumas estruturas onde há entrada de ar, tá? Essas estruturas onde ocorre a entrada de ar através das traqueias, e essas traqueias vão se ramificando, que são estruturas fechadas, né? Vão se fechadas e redondas, assim, como se fosse tubulação, uma tubulação. E essa tubulação mais grossa vai se ramificando em traqueolas, que são tubulações mais finas, digamos assim. E essas tubulações mais finas que vão chegando em cada órgão, em cada célula, levando, assim, oxigênio. Olha lá, Sushi. Dá oi, Sushi, pessoal. E vão se ramificando em traqueolas, as traqueias, então, e levando oxigênio, então, para várias partes do corpo do inseto, tá? A gente vai ver isso em sistema respiratório. Então, essas nervuras são traqueias enrijecidas, né? Onde há circulação maior ali, né, de oxigenação, até para a abertura dessas asas. E além daquelas nervuras, nós temos algumas partes que nós chamamos de algumas regiões da asa, tá? A asa membranosa. Então, aqui, essa região de inserção aqui da asa ao corpo do inseto, a gente chama a base, tá? Que insere ali no corpo do inseto, que é onde prende, a estrutura que prende a asa no corpo do inseto. Ângulo humeral, essa região, tá? Também chamada de área axilar. Aí a borda costal, ó, aqui em cima. O remígio, que é a parte maior aqui, central, no meio da asa. Porque o que acontece? Pode ter material que fala assim,
tem pelos na borda costal. Então, você tem que saber mais ou menos onde é a borda costal, tá? Então, tem pelos na borda costal. Claro que muitas vezes esse material a gente consulta juntamente com a chave de classificação, tá? Então, aqui, a borda lateral, o ápice, o ângulo do ápice aqui, bem a ponta da asa, né? Dobra anal, a borda anal, área anal. O que acontece? Essa área anal, quando esse segundo par de asa aqui desse besouro, ó, da foto, ele é uma asa membranosa, tá? Muitos insetos, praticamente todos que são tetrápteros, têm um par de asa, pelo menos membranoso, que é a asa embaixo, é o segundo par de asa. Para ele guardar essa asa aí embaixo dessa primeira, tem uma estrutura que é essa dobra anal, onde o inseto dobra essa asa, tá? Ele consegue dobrar o ápice ali, essa borda, dobra para poder guardar ela ali embaixo da primeiro par de asa, tá bom? Por isso que tem essa estrutura, essa dobra anal, essa borda anal, a área anal aqui. Uma estrutura importante é essa área jugal, tá? Essa área jugal aqui. Em muitas situações, pode ver que ela é próxima aqui da base. O que acontece com essa área jugal? Tá vendo que ela parece, ela é separadinha aqui? Ela é para prender, às vezes, o segundo par de asa junto com o primeiro, para fixar os dois, tá? Então, essa área pode ser diferente em diferentes insetos. Alguns é mais pontiagudo, mais espinhoso, mais duro, porque aí ela fixa. Esse aqui é o par de asa de baixo, né? O segundo par. Então, o primeiro vai ali, esse ganchinho ele prende, tá? Igual aqui, por exemplo, ela vai abrir essa membranosa e pode prender aqui no final do primeiro par de asa como um ganchinho. Por isso, essa área jugal aqui tem uma dobra jugal. Muita coisa, né? Muito nome, tá? Normalmente eu não costumo cobrar tanto esses nomenclaturas. Essa daqui, né? Área anal. Entenderam? Essas regiões, a importância dessa anal, dessa dobra. Não? Sim? Sinal de fumaça? Sim, no chat? Ou não? Explica de novo, por favor, a Muito asa. complicado. Meio complicado. Essas aqui é só as membranas, né? As 6 principais membranas, né? Da asa, tá? Essa daqui são as regiões. Então, aí eles dividem a asa em diferentes regiões, né? E aqui nós temos, então, borda costal, que é aqui essa região. A base e o ângulo meral. A base é a região que fixa a asa no tórax do inseto. É a região que está presa ali no tórax. Então, aqui nessa imagenzinha seria aqui embaixo, essa partezinha aqui, tá? O remígio é essa parte aqui do meio, porque pode ter um material que diga assim, no remígio não possui nervuras. Então, aí você vai olhar lá, nessa região principal aqui do meio, tem nervura ou não tem? Aqui é o ápice, o ápice aqui é a pontinha da asa. Pode falar assim, olha, no ápice da asa, no ângulo apical, é cheio de pelo verde. Então, você tem que olhar onde é o ápice da asa membranosa. Tem pelo verde? Entendeu? Ou pode até falar, o ângulo apical é em formato de coração. Pode ser. Então, você tem que ir lá olhar. Tem forma de coração ou é arredondado? Então, é o nome que eles deram para a gente saber localizar as regiões. Aqui a borda lateral. Aí nós temos essa área anal, tá? Essa área anal tem uma dobra anal. Então, essa asa tem uma dobra. Para que serve essa dobra? Normalmente, essa asa membranosa é o segundo par de asas. Então, quando ele tem essa dobra, essa área anal,
é para o quê? Para ele dobrar a asa, para ele poder guardar embaixo do primeiro par. Se a gente olhar esse besouro, ó, a gente sempre vê o besourinho que vê o segundo par de asa tá escondido, a gente nunca vê, a gente só vê, né, quando ele abre para voar. Porque essa área anal, essa borda, ele dobra ali em cima do remígio. Então ele vem e dobra aquilo ali para conseguir guardar essa asa. E normalmente o ângulo do ápice aqui também ele dá uma dobrada para guardar, tá? A gente vai ver se a gente acha uma imagem do inseto guardando a asa que a gente tem no Google. E nós temos essa área jugal, que tem várias formas diferentes. Você vê que a área jugal é logo após a base. Então, a base está fixa ali no tórax do inseto. E a área jugal aqui, ela é uma estrutura que muitas vezes auxilia a fixar o primeiro par de asa com o segundo. Então, nós temos o primeiro aqui, tá? Imagina essa asa desse besouro, o primeiro aqui. E aqui nós temos o segundo aqui na base. Aí a área jugal faz isso aqui, ó. Prende aqui, ó, no primeira asa. Essa é a função da área jugal. Muitas vezes fixar essa região aqui com o primeiro par de asa para ficar os dois assim mais firmes, juntos um ao outro. É só asa com asa? Não é asa com corpo, não? Essa outra? A base fica fixa. A base fica fixa no corpo. Aí essa arinha jugal, ela tá ali, a base fixa no corpo, a área jugal é uma área que fixa, muitas vezes, ali na região do primeiro par para se prender. Ela também pode ser usada para se fixar um inseto no outro, para um prender no outro, quando eles realizam cópula. Nós vamos ver que tem diferentes formas dessa área jugal. Tá? Ela pode ser diferenciada, mas a função principal é essa fixação para voo ou auxílio para cópula. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se a gente consegue. Olha, vocês não tá em câmera lenta, não. Olha lá, ó. Vocês conseguiram observar nesse aqui? Ó, vamos ver vários, né? Pode ver como ele vai abrindo a asa que tá dobrada, ó. Esticando aí. É muito boa, não. Nos ortópteras já é diferente, já não tem essa dobra, tá? Aí a gente observa muito em besouro essa dobra lá, ele vem dobrada, depois ele abre. Aí também já não tem, ó. Nesses outros já só estica, ó. Esses que tem essa parte em cima, ela é dura, né? Essa outra asa. É. Ela é só para proteção? Aí nós vamos ver os diferentes tipos. É um tipo específico. Cada uma dessas é um tipo. O besouro é um tipo só. A gente vai ver o nome dos tipos agorinha. Tá? Essa de baixo a gente chama membranosa. A gente vai ver as características. Vocês visualizarem os bichinhos voando. Alguns voam melhor que outros. Dá licença, Sushi. Sai. Então, beleza. Vamos voltar lá que nós já vamos ver os tipos. Peraí. Aqui outras estruturas, tá?
Vamos ver outras estruturas, que são até alguma. Essa aqui do jugo é modificação da dobra jugal, tá? Então, essa dobra jugal. Aqui nós temos uma modificação chamada de jugo. Ó, ela já fica aqui na nervura costal, bem aqui em cima, né? E parece um gancho mesmo, tá? Então, é um ganchinho na asa, do primeiro par de asa, que prende aqui ao segundo. Então, ela prende aqui a essa região de jugo. Tá? Aqui nós temos outra no segundo par de asa, ó, segundo par na margem costal, nós temos uma estrutura que parece que são vários ganchinhos. Então, aí, essa estrutura chamada de râmulos. São vários ganchinhos na margem costal do segundo par de asa, aí ele prende lá no primeiro, assim. Isso aí é nos dípteros ou nos tetrápteros? Esse aí pode ocorrer em vários insetos, esse é tetrápteros, né? Para ter o râmulos, ele tem que ter os dois pares de asa. Mas isso não ocorre em todos os insetos. Isso é uma estrutura que pode ocorrer em determinada família. Entendeu? Entendi. Não é todos que possuem. Por exemplo, aquelas imagens que a gente estava vendo, aqueles insetos não têm o râmulos. Os besouros não têm o râmulos. Às vezes é mais comum você ver râmulos em vespas, borboletas, tá? Então, aqui, só para vocês conhecerem que são estruturas que podem ter na asa, mas é difícil a gente visualizar insetos que tenham, família que tenha. Aqui outra que ocorre muito em borboleta, ó. No primeiro par de asa, primeiro par aqui perto da margem costal, tem uma nervurinha que ela parece que ela tem uma caixinha, tá? Uma nervura que tem um encaixe, uma estrutura que encaixa. E no segundo par, na margem também costal, a gente tem aqui um frênulo que chama, que é como se fosse assim, uma cerda comprida. Essa cerda se encaixa lá no retináculo, que é a caixinha. Então a cerda vai lá e fixa na caixinha do retináculo, tá? Que no ângulo humeral tem essa se fixa aqui nessa estrutura do retináculo. Essa aqui é muito comum em borboleta, tá? Em borboletas terem essa estrutura. Não é algo que eu cobro muito de vocês, porque é difícil a gente encontrar insetos que tenham essa estrutura, tá? Mas vocês têm que saber que existe. Peraí, não cobra muito ou não vai cobrar lá na hora de apresentar? Não, normalmente eu não cobro, não. A não ser que você me traga uma borboleta que tem essa estrutura. Se você vê uma borboleta que tem esse frênulo aqui, você vai olhar aquela estrutura assim, vai falar, uai, o que é isso? Né? Aí você vai procurar saber, mas normalmente não ocorre. Não acontece. Muito difícil achar insetos com essas estruturas. Não são estruturas que eu costumo cobrar, não, tá? Agora o que eu cobro, gente? Essas partes aqui, vamos lá. Os tipos de asa. Isso aqui tem que saber de todos. Então, os tipos de asa. O primeiro tipo de asa é uma asa membranosa. A asa membranosa é a asa mais flexível, tá? Que a gente vê que ela é mais flexível, tem bastante nervuras distintas que a gente viu, tá? Essas asas, elas são o segundo par de asa da maioria dos insetos. Então, praticamente todo inseto tetráptero tem dois pares de asa, o segundo par é membranoso. Então, são asas mais flexíveis e com nervuras, umas mais, outras menos nervuras. Normalmente, o segundo par tem menos nervuras, tá? Quando ela tem as duas asas membranosas, tem mais nervuras. Então, aí, libélula. Os dois pares de asa é membranoso. Se a gente visualiza, visualmente, a gente vê que é mais flexível, né? O segundo par de asa dos besouros é membranoso, é mais flexível.
Exemplo aí, gente, de mais asa membranosa de inseto. Fala aí para mim. Que inseto que vocês veem que tem asa bem molinha? A cigarra. Cigarra é membranosa, muito bem. Que mais? Na hora do almoço aparece um monte em casa, gente. A mosquinha, mosquito, tem a asa mais molinha, bem que a dele é diferente. Mosca não. Então, qual que é o segundo par de asa dessa joaninha? Peraí, volta lá. Voltei. Asa fina, flexível, molinha. Pronto. Esses que você cobra, que é certeza, você pode ir mais devagar? Posso. Assim, quando, na verdade, gente, assim, tudo é cobrado. A não ser quando eu falo que não é. Que não é uma coisa que eu, igual aqui, por exemplo, o que eu disse para vocês, eu não cobro que vocês saibam essas ramificações aqui, né? São coisas que a gente olha na hora da gente trabalhar. A gente não grava aqui onde que termina cada ramificação. O que eu cobro, essas nervuras principais. Igual essas estruturas, normalmente também, o que eu falei. Só o que eu falar, que normalmente eu não cobro na prova, sabe? Não é algo que a gente consulta, tá? Então, são estruturas e situações que a gente consulta o material junto com a classificação. Até mesmo na prova oral, vocês podem consultar determinados materiais. Vocês vão olhar a chave de classificação, tá? Então, são coisas que a gente olha, consulta material. Então, não precisa gravar aquilo ali completamente. Tem que ter uma ideia, porque na hora vai consultar material para você fazer. Entendeu? Fora isso, quando eu falar que não é algo que eu cobro assim, que precisa saber, né? Sem ter consulta material, fora isso, o resto, tudinho, tá? Tudinho. Então, aquele lá são materiais que a gente consulta, caso necessário. Beleza? Agora, a asa membranosa, por exemplo, não é difícil a gente conseguir gravar que ela é uma asa mais flexível, tá? E aí a gente sabe, vai ter que saber de quem que é, porque a gente vai ficar olhando isso daqui para frente direto. Então a gente vai acabar gravando pelo fato de ir trabalhando agora com isso toda hora. Entendeu? Igual aqui, por exemplo, o besouro. A gente vai falar várias vezes. O segundo par de asa do besouro é que tipo? Membranoso? Membranosa? Membranosa. Todo segundo par de asa, a maioria membranoso, do besouro membranosa. Isso aí. Olha lá, ó. E a gente consegue ver aqui, né, a estrutura como o ápice dobrado aqui, essa região aqui também se dobra, tá? Membranoso, o segundo par de asa, então, da joaninha. A asa da mamangava, né, que é uma polinizadora de maracujá, é membranoso. Os dois pares de asa das abelhas, então, de modo geral, abelha, vespa, as asas, os dois pares, são membranosos. Beleza? A gente visualiza isso. A gente vai ter que fazer, acho que uma prática. Borboletas. Então, toda borboleta e mariposa tem asa membranosa. Toda borboleta e mariposa. Essa daí, ó, é uma borboleta que tem asa transparente. É muito difícil, né? A maioria possui escamas, que a gente vai ver. Agora, na próxima slide, peraí. Essas aqui. Então, o que acontece? A maioria
das borboletas e mariposas possuem asas membranosas, porém repleta de escamas. Escamas que trazem essa coloração para as asas. Então, são asas membranosas com escamas. Então, os lepidópteros, a maioria possui asas membranosas com escamas. Beleza? É raro a gente ver uma assim, com pouquinhas escamas. Lepe o quê? Lepidópteras, que são as borboletas e mariposas. A ordem delas, né? Essa aqui tem pouquinhas escamas. Por isso, gente, que fala... Eu mesmo, eu trabalho com inseto, eu sou extremamente alérgica, né? E quando a gente trabalha com borboleta e mariposa, quando a gente pega ela, solta um monte de pelinho, né? Somente a mariposa, ela tem mais essas escamas. Aí começa a soltar. E aquilo dá uma alergia para quem tem cuidado na hora da coleta. Vocês vão ver, vai dar muita alergia ainda isso aí. Lepidóptero, então, é os dois pares membranosos com escamas. Não de todos, né? Esse, por exemplo, tem menos escamas, mas a maioria com escamas. Mas eu já vou falar a característica dos lepidópteros. Mas todos são membranosos, né? Todos são membranosos. Então vamos falar a característica dos lepidópteros. Vocês já notaram a do díptera? Qual que é a característica do díptera? Da ordem díptera? Primeiro par de asas, o segundo atrofiado. Nós vamos ver o tipo daqui a pouco. Primeiro par de asa desenvolvido. Exatamente. Então só tem um par de asa desenvolvido. Essa é a característica deles. A do lepidóptera. Qual que é o aparelho bucal? Agora eu vou lá na aula passada, porque 15 dias é muito. Qual que é o aparelho bucal das lepidópteras? Sugador Sugador, qual tipo? labial. Sugador maxilar. Né? Sugador maxilar. Porque tem o quê? A modificação da maxila em uma espirotromba também, que a gente chama, né? A galha da maxila se transforma em duas estruturas compridas que juntas, unidas, formam um canudo para a sucção do alimento. Essa estrutura é chamada, então, de espirotromba. Então, toda lepidóptera tem o quê? 2 pares de asa membranoso e o aparelho bucal, sugador maxilar ou atrofiado. Professora, sabe, assim, eu não sei se é só eu não, mas como a gente está vendo cada parte, eu sei que você tem que dar cada parte para explicar, mas não tem um negócio que, tipo assim, lepidópteros, aí ele fala a classificação da boca, da asa, do pé, do sei lá o quê, tudo junto para a gente entender melhor? Pelo menos eu acho que eu entenderia melhor. Porque, por exemplo, vai lá e fala da boca dela, aí depois vai lá e fala da asa, eu tô me perdendo. Mas tem, porque assim, você queria, mas o que acontece? Depois, nós vamos ter uma aula só de lepidóptera. Agora é a ideia geral. Vamos ter uma aula só de lepidóptera, onde vai falar só de lepidóptera. Não é a primeira vez que você vai ouvir falar disso. Nós vamos ter uma aula só de coleóptera, nós vamos falar só de coleóptera. Entendeu? Mas para separar as ordens, não entendi o que você quis dizer. Tipo assim, você queria que eu falasse da perna, do abdômen, da asa, só de borboleta. Tipo isso. Nós vamos ter aulas depois separadas. Porque aí, tipo assim, porque pra gente anotar, pelo menos pra mim, né? Tô falando de mim. Aí, tipo, a gente vai anotar das lepidópteras. Ela é a característica da ordem.
Isso, total, disso tudo, do pé, da cabeça, do corpo, da asa. É, eu, Porque a gente vai lá na frente, tipo, vai lá, fala só da boca, depois aí vê outros, vai lá e fala da asa, eu tô me perdendo todinha. eu acho que a dificuldade maior está sendo assim. Tá? A gente tem aula a cada 15 dias, o que é um tempo muito grande. Então, a gente viu o aparelho bucal faz 15 dias atrás. Eu acho muito tempo mesmo. Aí a gente esquece. E outra questão grande é que cada aula dessa tem uma aula prática. Então, quando a gente viu o aparelho bucal, nós temos uma aula no outro dia de aparelho bucal. Quando a gente vê perna, no outro dia a gente tem uma aula de perna. E assim, o que acontece? Por que é dado separado? Por exemplo, perna, eu vou dar perna. Tem coleóptero que tem a mesma perna de outra ordem. Entendeu? Não é assim, só tipo de perna, só dessa ordem. Por isso que a gente estuda os tipos de perna, porque nós temos que saber visualizar, porque às vezes tem perna que tem na ordem tal e na ordem tal a mesma perna. Igual a asa membranosa, não é só a borboleta que tem. Outros têm. Agora, o aparelho bucal sugador maxilar é só das borboletas. Só que nós vamos depois ver isso separado também. Mas eu acho que a dificuldade maior está sendo esse prazo grande de ficar sem aula. A gente esquece. É muito tempo. E aí a gente, igual eu falei, cada aula dessa já era para ter feito. Essa é a sexta aula, era para ter feito já com hoje 6 aulas práticas. Entendeu? Então você visualiza, você pega nisso, sabe? Você pega, você escreve lá, olha o outro, escreve, e aí aquilo grava. Então, até que a ideia era, depois que acabar essa morfologia, a gente fazer uma aula prática de tudo isso, antes de partir para a individualidade. Entendi. Vocês acham que seria possível, será? Se eu conseguir? Tipo, na próxima aula já, sabe? Eu acho que sim, porque tá precisando, viu, de uma aula prática. Pois é, porque aí na próxima aula prática, na próxima aula a gente poderia fazer prática, né? Eu concordo. Porque aí vê tudo isso, porque é igual eu falei, cada aula dessa, gente, é 1 hora de aula e 1 hora e meia de prática. É mais prática do que aula teórica, na verdade. Não, então vamos ver, vou marcar, vou dar um jeito de marcar para a próxima semana. Porque é difícil vocês não visualizarem lá. Essa aula mesmo eu já dou dentro do laboratório. Eu já dou ela, a pessoa já vai olhando e Aquela, anotando. aquela apostila de montagem e coleta, ela não dá uma ajuda, não? Ela dá uma ajuda também. Tem o problema é que eu acho que é isso. O livro também, tudo que eu tô falando aqui tá no livro também. Tem a apostila, mas falta muito o visualizar mesmo, pegar ali na hora e olhar e ver a diferença. Mas vamos ver se a gente marca para a próxima aula. Então. Mas primeiro a gente vê dessa forma geral, depois a gente vai ver separado. Depois fica mais complicado, porque as características de famílias depois que vem. É muito nome mesmo. Mas eu acho que o problema maior é esse tempo, o tempo de 15 dias e não ter aula prática, realmente, dessa matéria. Por isso que eu não dei no outro semestre. Mas agora eu falei, tem que dar, porque senão ia atrasar muito o curso para vocês, né? Muito mesmo. Mas a gente marca uma aula prática para a próxima semana. Não vou cobrar a presença de quem não puder vir, mas eu acho que todos deveriam, porque para continuar a matéria realmente é muito importante. Tá bom? Semestre passado, eles fizeram as aulas, foi todinho de módulo, né? Módulo 1, aí depois terminou o módulo 1 que começou o módulo 2. Por que eles resolveram separar semana de módulo 1 e semana de módulo 2? Eu entendi que seria porque, tipo assim,
Se voltasse às aulas, ficava com aula de manhã e aula à tarde. O módulo 1 seria de manhã e o módulo 2 à tarde. Eu não sei, assim, na verdade. O problema é que para nós também, para essa matéria, da forma que estava antes, Jennifer, que eram 3 módulos. Então, você ia me ver, por exemplo, no módulo 1, e você só me veria de novo no módulo 1. Para essa matéria, onde cada assunto, a entomologia geral, o problema dela é que ela não tem um conteúdo que acaba e começa outro. Ela é contínua. Ela é uma matéria que toda semana tem que estudar. Porque ela é contínua. Uma coisa depende da outra, e isso é daqui até o final da disciplina. Porque tem matéria que você tem um conteúdo X, faz a prova, acabou. Outro conteúdo, faz a prova, acabou. Essa não é assim. Então, mesmo naquele formato e nesse, ela fica difícil. Porque naquele formato a gente ia demorar mais tempo, acho, para se ver, né? Porque era 3 módulos, não era? Não, mas só começava o módulo 1 e terminava ele. Se você ficasse dando aula no módulo 1, você ia dar aula toda semana só no módulo 1. Não, mas era cada semana um módulo. Não, era cada semana. Não, semestre passado não era, não. Uai. Porque você tá falando como se fosse tipo agora, né? Mas era, cada semana era um módulo. Não. Por exemplo, se a sua aula você programar. Ah, não, é porque. Ah, tá. É porque aí dava. Era ciclos. Dava 12 aulas, né? Seguidas. Era o primeiro ciclo 1 com todas as matérias. Aí depois ciclo 2, todas as matérias. Depois dava mais aulas seguida. É verdade. Mas mesmo assim, dava, por exemplo, 12 aulas aqui, aí depois de. Só que aí é que tá. Aí eu dava 12 aulas aqui, não é? Era assim, 12 ou 10 aulas. Depende da quantidade. o primeiro ciclo, aí dava 2 semanas de aula, que era o módulo 1 e módulo 2. Mas era tudo com as mesmas matérias. Por exemplo, você dava aula no módulo 1 e módulo 2. Eu sei. Parava e vinha segundo ciclo com outras matérias. Eu acho que ficava mais tempo ainda sem voltar. Mais tempo, porque aí o que acontecia, Jennifer? Eu daria aqui, ó. Tudo bem, eu daria 10 aulas seguidas. Aí o que acontece? O que era ruim? Você não consegue dar 10 aulas seguidas. O professor não dava 10 aulas seguidas. Ele dava 4, 6, 8 aulas e o resto era só de atividade no Moodle, não era? Ele já não dava 10 aulas. Por exemplo, dividindo a carga horária, aí eu ia dar só 10 aulas. Aí eu ia dar só até perna. Aí eu ia dar só até perna e depois de 20 dias você ia ver asa. Ia dar na mesma coisa. Porque agora o que acontece é que as matérias que vocês tiveram eram matérias em que um módulo, o conteúdo fechava. Ah, entendi. Então, entendeu? Você tinha 10 aulas, por exemplo, de zoologia. E ele fechava um conteúdo aqui em zoologia, acabou. Fazia a prova, já era. Aí daqui 20 dias você tinha outro conteúdo de zoologia. Não era assim? As que eu tive, o professor começou a aula e foi até no final, tipo, toda semana, e foi até no final e terminou. Aí quando acabou aquele que começou outras matérias. Mas era outra matéria da mesma disciplina. A disciplina não acabava em um módulo. Não, era outra disciplina. Não, é. O meu era do jeito que a professora explicou. Não, porque as minhas não foi assim, não. Não, porque assim, Jennifer, você acabava conteúdo. Porque assim, era pelo menos 5 módulos para cada disciplina ou 4. Então acabava conteúdo. Agora, essa matéria, igual eu tô te falando pra você, entomologia geral, naquele formato, ou nesse, ou toda semana, vocês têm que entender que a ento geral, vocês vão ter que aprender ela de agora até ano que vem. Porque vocês não fazem ento agrícola se não souber geral. Entendi. Entendeu? Ela não tem conteúdo que acaba. Tá? Ela não tem um conteúdo que vai falar assim,
Ah, eu vou dar esse conteúdo, por exemplo, eu vou dar morfologia, eu vou dar uma prova de morfologia. Acabou, eu não preciso mais saber morfologia. Se você não sabe o próximo conteúdo, se você não souber esse. Ele é diferente, essa matéria. E tem outras que vocês vão pegar que vai ser assim também, daqui para frente. É que antes era conteúdo fechado. Entendeu? Opa. Bom, vamos continuar e vamos marcar uma aula prática para a gente poder trabalhar isso lá dentro da aula prática, para facilitar para vocês essa visualização. Só que o que eu falo para vocês é, toda aula, antes da minha aula, todo dia anterior, olha o material, estuda antes da próxima aula. Para vocês gravarem algumas coisas, tem que ir estudando, tá bom? Então, asa membranosa. Agora vamos ver o segundo tipo de asa. Segundo tipo de asa é a asa do tipo élitro. Então, gente, esses nomes tem que gravar. E aí tem que começar a olhar o inseto. Você olha um besouro, olha lá, a asa dele é élitro. O segundo par membranoso. Você olha uma mosca voando em casa, você fala lá, a asa dele é mole, é membranosa. Assim que a gente começa a gravar. Pega o inseto e vai olhando o que ele tem. Tá? Então, a asa tipo élitro. Tem que matar tudo quanto é inseto para poder olhar. Isso, vai desbravando os insetos. Para você ir gravando. Então, aí, ó, a asa tipo élitro é uma asa o quê? É uma asa dura. É a asa mais quitinosa, mais dura, e é o primeiro par de asa dos coleópteros. Então, vamos anotar as características do coleóptero. Anota aí. Todo coleóptero, todo besouro, que é coleóptera, tá? Todo besouro tem o primeiro par de asas do tipo élitro. E o aparelho bucal dele, qual que é? Qual que é esse aparelhinho bucal aqui? Mastigador, né? Não, né? Mastigador, exatamente, isso aí. Então, todo coleóptera, ele tem o primeiro par de asas de qual tipo? Élitro. Élitro, é que na sala a gente repete também. E o aparelho bucal é qual? Mastigador. Mastigador. Essa é a característica do coleóptera. Viram? Beleza? Acho que sim. Ó, as tesourinhas, eu vou escrever aí, ó. A tesourinha é da ordem Dermaptera. Vou escrever certo. A tesourinha é da ordem Dermaptera. São esses insetos aqui. A tesourinha Dermaptera também tem a asa tipo élitro. E o aparelho bucal também é mastigador. Porém, ela possui cerdas no final do abdômen, que dá o nome para ela de tesourinha. Então, ela tem asa tipo élitro, aparelho bucal mastigador e obrigatoriamente possui cerdas no final do abdômen. Anotaram? Repete aí. A tesourinha possui asa tipo élitro,
Primeiro par. Ela é a Dermaptera, né? Dermaptera. Dermaptera já é outra ordem. Outra ordem. Aí pode falar Dermaptera. O primeiro par de asa dela é élitro. O aparelho bucal dela é o quê? Mastigador. Olha lá, ela come outros insetos. E obrigatoriamente ela possui cerdas no final do abdômen. Cerdas. Da Ó, Dermaptera é só a... cerdas, tá escrito aí. Ó, apareceu tesourinhas. Ó. Cerdas, tá? Vou escrever aqui. A Cerdas. Dermaptera é só as tesourinhas? Só tesourinha. Todas predadoras. Depois a gente vai ter uma aula só delas, tá? Isso é só para saber diferenciar ela de um besouro. É saber diferenciar as ordens, mas geral, tá vendo? Depois nós vamos ter uma aula só dela. Aí, são todas espécies aqui diferentes, ó. A senhora falou o aparelho bucal dos lepidópteros, coleóptero e Dermaptera. E dos dípteros? Não. Aqui que acontece, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Vamos explicar aqui o negócio. Eu tô falando a característica da ordem. Por exemplo, todo besouro tem um aparelho bucal mastigador e o primeiro par de asa do tipo élitro. Essa é a característica de todo besouro, tá? Aí anotou isso? Poliane, Jennifer, Sim. João? Aí, a borboleta. A borboleta, qual que é a característica que define as borboletas e mariposas, lepidópteras? Elas têm um aparelho bucal sugador maxilar ou atrofiado. As asas são membranosas, com escamas ou sem. É o que define a ordem. Agora, por exemplo, o que define a ordem díptera? O que todo díptero tem em comum? Segundo par de asa atrofiada. E o primeiro, desenvolvido. Isso, ó, principal, primeiro, um par de asas desenvolvido. Aí, o aparelho bucal deles tem vários tipos diferentes. A gente não precisa saber. Depois nós vamos estudar as famílias, nós vamos ver, por exemplo, a mosca é um aparelho bucal. Sugador labial mais diqueta. Enquanto o mosquito é sugador labial hexaqueta. Tá vendo? O aparelho bucal dele já é diferente. Entendi. Aí agora a gente só tá vendo a característica que define a ordem. Então, por que todos eles são dessa ordem? Agora sim, por que a gente não tá vendo a perna do díptero ou a perna do coleóptero? Porque aí depois nós vamos ver para diferenciar a família. Aí nós vamos diferenciar mais. Por exemplo, essa família tem esse aparelho bucal. Aí vai ficar mais difícil. Entenderam? Entendi. Essa parte da classificação da ordem. Então, quando eu perguntar para vocês, gente, o que caracteriza o díptero? Por que esse inseto é díptero? É só me responder que o primeiro par de asa dele é desenvolvido, o segundo atrofiado. Aí ele vai ter outras características, mas aí é outra que define família. Beleza? Tá, né?
Tá? E aí, gente, estudar. Por exemplo, o nome das ordens a gente grava muito, porque em sala eu falo muito para repetir. Então a gente grava na aula, porque na aula eu fico, repete o nome. Aí o pessoal já vai gravando. E aqui, como só eu falo, e vocês não repetem o nome, aí não vai familiarizando com o nome, né? É mais difícil. E tem professor querendo adotar só o sistema de aulas online, mesmo voltando. Complicado. Porque na sala eu fico falando, vamos repetir a palavra, porque é uma palavra que a gente nunca ouviu, né? E aí, para a gente se familiarizar, a gente tem que ir repetindo. Na sala de aula, às vezes aparece inseto, gente. Às vezes a gente está lá dando aula, aparece um inseto, e a gente começa a falar do inseto. Então, grava mais fácil. Mas eu quero saber se vocês entenderam essa classificação, né? Que a gente está agrupando por que eles fazem parte daquela ordem. Entenderam isso? Eu entendi. Uhum. Isso, tá. Igual a classe insecta, né? A gente viu na primeira aula. O que caracteriza os insetos, né? Aí a gente viu, eles têm as características lá. Então agora nós estamos classificando a ordem. O que coloca eles naquela ordem? Depois nós vamos partir para outras etapas. Então aí, ó. O coleóptero. O que caracteriza os coleóptera? Primeiro par de asa tipo élitro e aparelho bucal mastigador. Não existe exceção. Todos possuem essas características em comum. Terceiro par de asa. Eu acho que nós vamos ficar para a próxima aula. Porque explicando esse aqui, para eu chegar na classificação, vai demorar mais do que 7 minutos. É até 9, né? Até 9. Eu acho melhor deixar para a próxima, porque aí a gente explica mais essa parte. Talvez a gente até veja. Deixar para amanhã. Eu acho bom mesmo, porque a gente já está tendo dificuldade em duas, agora por mais uma. Hoje? Pois é. Então, mas hoje, então, a gente classificou 4 ou 3 ordens, né? Dípteros, lepidópteros, coleópteros e demártros. Exato. Então tem que gravar esses nomes, gente, também. Já tem que começar a gravar o nome das ordens, o que é cada uma, tá? E 2 asas. É. A gente viu já vários tipos de perna, né? Vários tipos de aparelho bucal. Agora a gente vai classificar essas ordens dentro disso. E eu vou ver se a gente consegue fazer uma prática na próxima. Quem puder vir, né? E aí a gente chegar junto ali, olhando as estruturas e desenhando. A gente desenha, a gente escreve o nome, divide as partes, tritura o inseto no meio e vai dividindo cada parte. Então, fica mais fácil, tá? Aí vai ser lá na fazenda. Eu tenho que olhar lá, eu vou ter que ir lá ver o que eu tenho de inseto, porque o que aconteceu? Com a pandemia, o laboratório fechado, teve uma infiltração lá e vazou. E aí mofou muito inseto, sabe? Mas eu ainda tenho alguma coisa lá para ver se eu preciso coletar mais ou dar um jeito de arrumar mais para a gente fazer. Mas eu vou dar um jeito de insistir com o pessoal para fazer sim, porque nós somos tão pouquinho alunos e cuidando ali das medidas de segurança, acho que não tem nenhum problema. Dividir na turma, né, pouquinho. Aí você vai fazer num dia, à tarde mesmo? Porque a gente, de manhã a gente tem aula, vai ter que ser à tarde, né? Vai ter que ser à tarde, é. Aí você vai colocar, tipo, das 1 às 3 uma turma e das 3 às 5 outra? Pode ser, pode ser. Ou uma tarde uma turma, outro dia outra, porque aí a gente começa uma e vê até que horas que vai. Mas né? Assim, não dá para fazer numa turma só, não dá não? não dá, porque acho que eles não vão deixar. Nós somos 13, né? É pouquinho, mas é tudo da mesma